Eu vou pedir para vocês abrirem em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 7 até o 17. Quem achou, diga amém. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. O Timóteo é fácil de achar, hein? Amém, igreja? Vamos lá. Versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu em minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Senhor Jesus, eu quero clamar para que o Senhor fale com a tua igreja, Senhor. Que não seja eu aqui, meu Pai, que eu venha desaparecer e que o Senhor venha aparecer nesse lugar. Que eles venham ouvir o som da tua voz. Que o coração deles, meu Senhor, principalmente o coração, venha ser semelhante àquela terra fértil, onde a semente cai e logo germina e cria raízes. Eu repreendo no nome de Jesus toda distração, todo pensamento. Eu levo cativo a obediência do Senhor Jesus Cristo. Que a tua palavra venha cumprir o propósito e venha dar frutos e gerar testemunhos nesse lugar. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje a gente vai estudar o Evangelho, só que da perspectiva de um atleta olímpico. Uma competição atlética. Mas não uma competição atlética comum, que acontece de 4 em 4 anos. A gente vai entender como é a competição do cristão, a nossa competição. Onde a gente só tem uma chance de sair vencedor e agarrar o prêmio, que é a coroa da justiça. Amém? E a gente vai discorrer sobre 3 tópicos. Hoje eu vou dar um trabalhinho para a mídia, né? Da última vez eu fiquei escondido atrás do púlpito, o pastor me cobrou. Então eu vou andar um pouquinho. Hoje a gente vai discorrer sobre 3 tópicos. No tópico 1 a gente vai entender o que é o combate, o que é a carreira e o que é o prêmio do corredor. No tópico 2 a gente vai discorrer sobre os desafios que o corredor encontra ao longo da corrida. E no tópico 3, que é o último, a gente vai entender qual é o estado que o corredor fica quando completa a corrida. Será que ele acaba a corrida com o bolso cheio de dinheiro? Como que o cristão acaba a corrida? Amém? Vamos começar pelo tópico 1. O que é o combate, a corrida e o prêmio do corredor. O que é o combate? O combate é a soma de todas as batalhas que o cristão enfrenta ao longo da vida. Quando eu digo ao longo da vida, não é a partir do momento que você nasce, mas é a partir do momento que você nasce de novo. Eu queria pedir para alguém só levantar um pouquinho o som do microfone, que eu tenho a voz baixa e toda hora. Então,
O bom combate é a soma de todas as batalhas que a gente começa a enfrentar a partir do momento que a gente aceita Jesus e nasce de novo. E aqui eu vou discorrer um pouco das primeiras batalhas que Paulo enfrentou quando ele teve o primeiro encontro com Cristo. Lá em Damasco, ele ficou cego durante 3 dias. Depois que ele se converteu, a primeira batalha que ele enfrentou foi a rejeição. Porque antes dele ser Paulo, ele era Saulo. E ele tinha uma fama completamente oposta da fama que ele tem hoje. Hoje a gente tem ele como o plantador de igreja, o maior apóstolo. Mas lá naquela época, ele era um perseguidor, um opressor, blasfemo também. Então, quando a comunidade cristã descobre que Paulo se converteu, ninguém queria ele perto. Ele perseguia cristãos, ele entregava, ele participou da morte de Estevão. Então, a primeira batalha que Paulo enfrentou foi a rejeição. Ser aceito pelos irmãos na fé. Não foi fácil. A segunda batalha, e terceira, quarta, foram as prisões que ele enfrentou. Se eu não me engano, pode estar em Coríntios ou Timóteo, que ele fala que pelo evangelho ele sofreu até prisões, mas a palavra não está presa. Ou seja, ao longo da carreira de Paulo, rejeição, prisões, um quase naufrágio, né? Um quase naufrágio. E a última prisão, ele, infelizmente, que é essa carta que ele escreveu na prisão um pouco antes dele morrer. Como o pastor Evani sempre fala pra gente que é muito bom conhecer a história de Paulo, de Mateus, de João, de Timóteo, e ele pede pra gente falar um pouco da gente. Qual é a história do Jonathan, a história da Samara, a minha história? Será que se a gente contasse a nossa história, converteria alguém? Edificaria a vida de alguém? Ou a gente tem que deixar a nossa história em segredo? Como é que está o nosso testemunho, hein? Eu, Stanley, eu me converti ano passado. Converti não, né? Eu saí de simpatizante para cristão verdadeiro. Eu era terrível. Eu tinha muitos obstáculos na minha vida, muita coisa não vencida. E quando eu tive um encontro com Cristo, assim como Paulo teve um encontro com Cristo lá em Damasco, ele enfrentou a primeira batalha e eu enfrentei a minha, que foi ter que terminar um namoro sem santidade. E ainda por cima era julgo desigual. Aí eu entrei aqui e falei, caraca, cara, eu quero seguir Cristo, mas vou ter que largar isso aqui. O que eu faço agora? Mas eu permaneci. Eu procurei ver Cristo como uma corrente de retorno. Quem gosta de praia aqui? Todo mundo gosta, né? Todo mundo sabe que na praia tem uma parte que tu não pode entrar, senão ela te leva embora. É a corrente de retorno. Eu procurei ver Cristo como essa corrente de retorno. Eu sabia que se eu entrasse nela, Ele ia me levar. E automaticamente tudo ficaria para trás. O namoro, os pecados, tudo ficaria para trás. Foi o que eu fiz. Então essa foi a minha primeira batalha. Venci essa batalha. Depois teve a bebida, teve o cigarro, teve o liberar o perdão para os pais, liberar o perdão para as pessoas que me magoaram. E aí eu fui enfrentando batalha por batalha, até estar aqui, né? E não parou por aí, né? Vai vir muita batalha ainda. Combate é isso, gente. É a soma das pequenas batalhas que a gente enfrenta. Agora, o que é a carreira? A carreira, em outras traduções, está corrida. E por que está corrida? No grego, a gente traduziu ela com essas duas palavras, porque lá no grego, ela vem no sentido de uma competição atlética. Uma competição atlética. Quando Paulo escreveu essa carta aqui, a outra carta, né, que a gente vai ler depois para Corinto, 1 Coríntios capítulo 9, essa igreja de Corinto, ela tinha uma competição que é semelhante à Olimpíada que a gente tem hoje. Inclusive, a nossa Olimpíada teve origem lá, aonde existiam corredores, competições, né, de luta, de corrida, e eles, no final da corrida, eles recebiam um prêmio, que era uma auréola, uma coroa. Amém? Então, quando Paulo fala completei a carreira ou completei a corrida, é no sentido de uma competição atlética.
E não no sentido de um emprego, a carreira, né? Porque quando a gente pensa em carreira, a gente associa a bater ponto, cumprir uma escala, tá lá de segunda a sexta e depois você não tá mais. Mas o evangelho não é assim. O evangelho é 24 horas, 7 dias por semana, desde o momento que você aceita ele até o seu último suspiro. Essa é a carreira. Tem um comentarista, gente, que eu gosto bastante, que é o Beacon. Deixa eu abrir aqui, vou limpar. Ele traduz a corrida não como a corrida um contra o outro, mas sim a corrida de revezamento, que é um com o outro. Nós não somos concorrentes, a gente está no mesmo time. E nessa corrida de revezamento, ela é muito semelhante ao evangelho, e é por isso que ele traz essa ideia, porque um corredor começa com um bastão, e a gente vai imaginar aqui o bastão no sentido da cruz mesmo, que a gente carrega, a gente nega nós mesmos e carrega a cruz. Um corredor começa com o bastão e ele corre 100 metros e passa o bastão para o próximo. E o próximo corre mais 100 metros e passa o bastão para o próximo. A cruz, o bastão, é o evangelho. É Cristo, que a gente tem que pegar e levar adiante para a próxima geração, para as pessoas lá fora. Amém? Esse é o papel do corredor. Só que há dois corredores nessa história. Um que está correndo e o outro que está parado. O que está parado lá na frente, aleluia. Outro. Aleluia. O corredor que está parado lá na frente, ele tem um papel muito importante. Ele precisa estar posicionado no lugar certo para quando o outro chegar. Isso fala muito sobre o tempo que a gente vive hoje. Às vezes a gente tem igrejas com um ministro de oração, um ministro da palavra, mas quando ele cumpre a carreira dele, ele precisa passar o bastão adiante, não tem ninguém lá posicionado para receber o bastão. Amém? Então, o papel do outro corredor é estar posicionado no lugar certo. Esse é o comentário do Beacon, que eu me amarro bastante. Agora, eu preparei aqui uma rema. Deixa eu colocar ela aqui. Completar a corrida não é correr ela pela metade e parar no meio do caminho. Completar a corrida é correr ela toda. E a pessoa que ela aceitou Jesus e se afastou dele e precisa se reconciliar, ela se assemelha à pessoa que começou a competição e abandonou. Ela correu só 10 metros, só deu 2 passos e abandonou a competição. Já a pessoa que não aceitou Jesus, ela se assemelha à pessoa que nem começou a competição. Ela está parada, Jesus é o treinador, Jesus é o treinador, está olhando para ela e ela está parada na arquibancada. E aí, você vai começar a tua corrida quando? Porque tem um prêmio o corredor. O corredor tem um prêmio, mas só recebe o prêmio quem completa a corrida. E agora a gente vai... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É assim mesmo, gente. Dá um nervosinho. O corredor, ele recebe um prêmio. A gente entendeu o que é o combate, o que é a corrida e agora o que é o prêmio do corredor. O corredor, naquela época, eles recebiam uma coroa. Não é a coroa de um rei, é uma coroa de folhas. Eu imaginava que essa coroa era de ouro, né? Porque imagina, você treinar 4 anos, você quer receber algo que vai durar, não é? A gente imagina algo de ouro, algo de prata. Só que naquela época, a coroa era de folhas. Folhas de louro ou folhas de oliveira. Ou seja, a gente tinha um corredor que se dedicava anos para receber algo perecível, que ia durar só 3 dias. No 3º dia já estaria tudo seco. Então, Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 9, que eu vou pedir para vocês abrirem agora, a partir do versículo 24. Vocês podem deixar marcado que a gente vai
voltar nesse texto mais à frente. Vamos lá. Quem achou, diga amém. 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm em estádios, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar coroa corruptível, porém nós, coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como quem, batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Então, a coroa que o cristão recebe não é a coroa como alguém do mundo recebe. Nós recebemos uma coroa que dura a eternidade inteira. E quando Paulo fala de coroa da justiça, ele está usando uma linguagem figurativa para se referir à eternidade, à salvação, a passar a eternidade com Cristo. Amém? Então, o que é a coroa? Eternidade. Qual é o prêmio do corredor? Eternidade, salvação. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Se o corredor, lá de fora, se dedica 4 anos para receber um prêmio perecível, corruptível, como deveria ser o nosso empenho se o nosso prêmio é eterno? O nosso nível de dedicação está muito abaixo, gente. Se vocês forem estudar, pesquisar algum atleta qualquer, pode ser de qualquer esporte, vocês vão ver que ele é toda semana. Às vezes eles treinam 2 vezes na semana. A dieta deles é regrada. Eles têm que renunciar batata frita, que a gente ama, hambúrguer, eles renunciam tudo. Por quê? Eles estão com foco no prêmio. E a gente, às vezes, tira o foco do prêmio. Às vezes a gente foca na performance e esquece do prêmio. Foca na performance e nem performance tem. Agora, nós vamos para o tópico 2. Quais são os desafios que o corredor enfrenta ao longo da corrida? Eu separei 5 desafios que todo corredor, desde o mais novo ou até o mais velho, e quando eu falo de corredor aqui, eu estou falando de nós já, nós cristãos, não do atleta lá fora. Amém? Desafio número 1. Nem todos que começaram com a gente vão terminar com a gente. Eu comecei lendo 2 Timóteo, capítulo 4. A gente vai voltar lá. Nem todos que começaram com a gente vão terminar com a gente. Versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Lá no versículo 11 ele vai dizer: só Lucas está comigo. Então, o primeiro desafio que a gente vai enfrentar na nossa caminhada cristã é que nem todos que começaram com a gente vão terminar com a gente. Vai ter o Demas e vai ter o Lucas. Demas é aquela pessoa que você traz para perto, você discipula, você ensina com toda a paciência, você dá a tua vida, mas ela acaba amando mais o presente século do que o evangelho. E alguma hora ela pula fora do ministério. Já tem o Lucas, né? O Luquinhas. O Lucas é completamente o oposto do Demas. Ele é a pessoa que permanece fiel com a gente, mesmo nos momentos mais difíceis. Porque se você for entrar um pouquinho no contexto histórico, onde Paulo estava, ele não estava preso numa prisão comum. Ele estava vivendo a primeira perseguição oficial aos cristãos da história, que foi declarada pelo imperador Nero. Ele incendiou, há quem diga que ele incendiou Roma, outros dizem que foi um incêndio acidental. Só que fato é, Paulo foi pego e foi preso, e todos os cristãos corriam perigo de morte. Enquanto todos o abandonaram, quem ficou? Lucas. Demas abandonou, mas Lucas
Ficou. Então vira para o teu irmão, fala para ele: não seja Demas, seja Lucas. E a fidelidade, gente, não é só a Cristo. Primeiramente a Cristo, depois a igreja e depois aos nossos irmãos, aos nossos líderes. A gente precisa permanecer fiel quando eles mais precisam da gente. Amém? Esse foi o primeiro desafio que o corredor enfrenta ao longo da corrida. O segundo desafio é liberar o perdão. Liberar o perdão é necessário, porque aqueles que pareciam que não ia terminar a corrida com a gente, vai voltar. Vai voltar, a gente vai ter que liberar o perdão para poder terminar a corrida junto. A gente vai falar agora de Marcos. Lá no versículo 11, só Lucas estás comigo. Toma Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. Quem leu Atos vai ver que lá Paulo teve uma desavença com Marcos e Barnabé. Tiveram uma briga e aí eles se separaram. Paulo foi para um lado, eles foram para o outro. E aí o que esse desafio ensina pra gente? O que Paulo fez? Olha, eu preciso colocar o reino acima de tudo. Preciso colocar o reino acima do meu passado, das desavenças, porque a minha carreira já está no fim. E o bastão precisa ser passado. Eu vou deixar de passar o bastão por causa de uma mágoa? De jeito nenhum. Pode trazer Marcos, Timóteo. Traze Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Então, gente, a gente que vive no corpo de Cristo, a gente vai passar muito por isso. O corpo, às vezes, um pé tropeça no outro. E aí o que a gente vai fazer? Vai arrancar fora? Vai botar um para um lado, outro para o outro? Não tem como. Então, liberar o perdão é algo que o corredor vai precisar fazer muito na sua trajetória, durante a competição, até terminar o bom combate. Agora, o desafio número 3. O corredor precisa se manter alimentado da palavra. Precisa se manter alimentado da palavra e de oração. A gente vai ler lá no versículo 13. Deixa eu abrir aqui, foi. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Agora presta atenção. E os livros, especialmente os pergaminhos. Eu tinha feito uma pesquisa a respeito desses livros e pergaminhos sobre o que era. E alguns estudiosos dizem que, possivelmente, esses pergaminhos eram cópia do Antigo Testamento. E aí, olha gente, vamos entrar dentro do cenário. A gente está preso no meio de uma perseguição institucional aos cristãos. A minha pena de morte já foi declarada. Eu vou morrer. Eu tenho poucos dias. Eu peço para o meu amigo trazer a Bíblia, o Antigo Testamento, para mim. Como que... Não faz sentido, gente. Não faz sentido, porque a gente arruma uma desculpa para estudar e o Paulo está pedindo a cópia do Antigo Testamento estando na prisão. Você imagina, Paulo, você vai morrer. Como que deve ser o nível da ansiedade que a pessoa está, né? E a prisão lá não era confortável igual as dos dias de hoje. Era um buraco às vezes. E aí Paulo ele pede a cópia do Antigo Testamento. E eu acredito que ele pediu para se dedicar ao estudo da palavra nos seus últimos momentos de vida. Porque ele entendia que a palavra é viva. A palavra é o próprio Deus. A palavra é Cristo. E não tem como a gente continuar a corrida sem se manter alimentado da palavra. Não só da palavra, mas também da oração. Nosso pastor Miqueias, ele tem uma frase, parece até que ele é escritor, né? Ele tem uma frase que eu gostei bastante, eu fiz uma modificação dela, que é a seguinte, olha: a oração e a palavra é o fôlego no pulmão do corredor. Por quê? Um corredor sem fôlego é incapaz de completar a corrida. A gente precisa estar com os pulmões cheios. A oração é o oxigênio da espiritualidade. Tem um outro texto que fala que como é que eu vou lembrar? Vou lembrar agora.
um menino perguntou para um sábio: o que é mais importante para a gente cristão? A oração ou a palavra? O sábio virou para ele e falou: olha, pergunta para um pássaro, o que é mais importante, a asa da direita ou da esquerda? Ou seja, a única forma da gente permanecer até o fim é estudando a palavra, é se dedicando à oração, porque só assim a gente vai ter fôlego para continuar. E gente, é muito necessário, principalmente para pregar. A gente tem que orar muito, porque senão, filho, não flui. Ir ao monte jejuar, não tem jeito. O desafio número 4, ele é um pouquinho triste. E durante a oficina de oração eu vi algumas pessoas orando sobre isso, que é ser abandonado, ser desamparado. E o desafio do corredor é permanecer focado, mesmo abandonado. A gente vai ler agora o versículo 16 ao 17. Versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Paulo foi abandonado, e ele diz isso em 2 ocasiões. Quando ele fala de Demas, porque Demas me abandonou, e no versículo 16, todos me abandonaram. O abandono, ele faz parte da vida do cristão. E a gente precisa entender que, por mais que a gente pode ser abandonado pelo homem, Cristo jamais vai abandonar a gente. Cristo jamais. Porque o corredor, ele não corre sozinho. A partir do momento que você aceita Jesus, uma coisa extraordinária acontece. Você recebe um selo, você é selado pelo Espírito Santo. E Espírito Santo significa Paracletos, aquele que caminha ao lado. Então o corredor está sozinho, o Espírito Santo está ali do teu lado. Amém? É difícil permanecer focado no meio do abandono, só que é bom quando isso acontece, porque a gente se agarra a Cristo, a gente se agarra ao Espírito Santo. E nos dias de hoje a gente tem muita tendência a depender de nós mesmos. A gente substitui a dependência do Espírito Santo pela dependência na nossa capacidade, no nosso estudo, em nós mesmos. Então, de vez em quando é bom que isso aconteça, porque desperta. Opa, tá vendo que ninguém está aqui mais contigo? Só eu tô. E foi exatamente o que aconteceu. No versículo 17, Paulo vai falar: olha, todos me abandonaram, ninguém me assistiu em minha primeira defesa, mas o Senhor me assistiu e me fortificou, para que através de mim o evangelho fosse pregado. Ou seja, diante do abandono, a assistência de Deus vem. E depois que a assistência de Deus vem, Ele fortifica também. Quando eu estava estudando essa palavra, o Espírito Santo me fez lembrar de algumas pessoas e Ele falou comigo: o que a gente tem feito com a força que Deus tem dado a nós? O que a gente tem feito com a assistência de Deus? Porque algumas pessoas, elas recebem a força de Deus, ela chega aqui na igreja quebrada, Deus restaura, Deus fortifica. Ela passa por aquela porta e às vezes ela volta para o lugar de onde Deus tirou ela. Ela pega a força dela e volta para o buraco, volta para a lama, volta para o chiqueiro. Ou ela pega aquela força e coloca na Netflix. Ela maratona, vai fazer outras coisas. Só que o que Paulo fez com a força que Deus deu para ele? Ele pregou o evangelho. O Senhor me assistiu e me fortificou para que a palavra fosse pregada. Tem um estudo que fala que quando Paulo fala ninguém me assistiu em minha primeira defesa, ele está sendo levado a uma audiência pública. Porque todo mundo que era preso era levado a uma audiência, igual acontece no dia de hoje. E em Roma não é diferente. Paulo foi levado. E naquele contexto, todos os cristãos não foram, porque medo de morrer, todos abandonaram ele. Só que eu acredito, que Paulo pregou. Esse estudioso ele pincela um pouquinho isso, porque
Paulo foi preso muitas vezes. Se você for ver lá em Atos, diante do rei Agripa, ele parece que disfarçou a defesa dele de pregar o evangelho. Porque ele se defendeu, mas você olha aquilo dali e fala, cara, ele está evangelizando o juiz. Ele está evangelizando os advogados aqui. E nesse contexto aqui, a audiência era pública. Ou seja, tinha muitos gentios, muitos romanos. E aí o que Paulo diz? Olha, para que por mim o evangelho fosse pregado e todos os gentios a ouvissem. Ou seja, tinha gentios lá. E ele pregou, ele usou a força dele para poder pregar a palavra de Deus. Então, Deus falou isso comigo e eu levo isso para mim. Sempre que eu chego quebrado, eu procuro, depois, em forma de gratidão, fazer algo para Deus, né? Seja uma oração, seja uma oferta. A gente sempre precisa pegar a força que Ele deu para Ele. Olha, Deus, obrigado por isso aqui. Eu vou te devolver dessa forma aqui agora. Agora, o quinto desafio que o cristão, o corredor, enfrenta ao longo da corrida é: o corredor precisa se manter em santidade diante das tentações que aparecem ao longo da competição. Minha boca fica muito seca, gente. Quem estava aqui na pregação de domingo vai lembrar da pregação de Miqueias, que ele pregou sobre Filipenses, sobre vencendo as tentações, a diferença entre tentação e provação. E a corrida, a nossa corrida como cristão corredor, nessa competição que a gente está, a nossa pista não é linear, ela não é reta, ela tem obstáculos. Alguns obstáculos vão ser as tentações, outros obstáculos vão ser provações. Quando o obstáculo é tentação, significa que é o próprio Satanás que o colocou ali. Para quê? Para te tirar da competição, para que você desista. Agora, quando é provação, é o próprio Deus, para que o corredor se torne mais forte. O pastor falou que Deus nunca vai livrar a gente daquilo que vai provocar crescimento em nós. E a provação tem esse sentido. É para fazer que a gente seja mais resistente, para que a gente aguente mais um pouco, para que a gente suba de nível. Então, eu separei aqui uma parte que eu peguei do pastor. Ainda bem que ele não está aqui hoje. A tentação é a oportunidade de fazer o certo de forma errada. Quem estava aqui lembra que ele disse essa frase muito forte. E exatamente a tentação. A tentação, ela é a oportunidade de fazer o certo de forma errada. E o que é a tentação? A tentação é tudo aquilo que o nosso corpo quer, mas o Espírito Santo não quer. A tentação quer levar a gente para um lado, mas o Espírito Santo quer levar a gente em outro. Agora a gente vai voltar lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Eu tinha pedido para vocês guardarem. Deixa eu abrir aqui. Só o versículo 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha ser desqualificado. Quando Paulo diz isso, ele está ensinando para a gente o seguinte: olha, o desafio é se permanecer em santidade diante das tentações. E a única pessoa que pode impedir da gente de completar a corrida é nós mesmos, é o nosso corpo. É por isso que em algumas traduções não está subjugo o meu corpo, mas está esmurro o meu corpo, para que após eu pregar eu não venha a ser desqualificado. Amém? Quando Paulo diz isso, tem um outro comentarista que ele esmiuça essa ideia do corpo. O corpo aqui não representa só a carne, ele representa todo o conjunto da obra, os desejos da carne, o nosso temperamento, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, quando Paulo fala, eu esmurro o meu corpo, ele está querendo dizer que se algum desses pontos, o nosso temperamento, o desejo da carne, estiver fora de controle, pode desqualificar a gente, pode fazer com que a gente venha cair. Tem uma tradução, a NTLH, que eu não curto muito,
Só que dessa vez ela acertou bastante na tradução, que é a seguinte, olha: eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado os outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Porque imagina, é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou chamando vocês para o combate. Estou chamando vocês para a competição. Tanto aquele que não aceitou a Cristo para iniciar a competição, aquele que se afastou do caminho para voltar para a competição. E eu que estou chamando para a competição, vou ser eliminado dela? Então o esforço daquele que está chamando tem que ser muito forte. Porque o diabo vai tentar, ele vai querer parar. E no versículo 25, tem uma parte que é muito interessante, que é: todo aquele que luta de tudo se abstém. Paulo está falando aqui dos competidores. O atleta, para ele competir naquele dia, ele precisa renunciar a muitas coisas. Ele precisa renunciar uma alimentação que ele gostaria de ter. Ele precisa renunciar a noites sem dormir. Ele precisa abrir mão de muitas coisas. E Paulo olha para esse cenário e ele quer trazer para a gente. Olha a dedicação deles para correr atrás de algo que é perecível. Seja como eles, né? Lá no outro versículo ele vai falar: correi de tal forma que alcanceis a coroa, não a corruptível, mas a incorruptível. Uma outra tradução, ela trata assim, olha: todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Se o nosso corpo é um conjunto de todas as áreas, é os nossos desejos carnais, é o nosso temperamento, sentimento, pensamento, comportamento. Então eu preciso estabelecer um domínio sobre tudo. Porque se faltar uma coisa, por exemplo, o nosso temperamento, diante de uma reunião, uma conversa com um irmão, se eu não controlo o meu temperamento, eu sou desqualificado. Eu falo que não deveria. Diante dos meus desejos carnais, quando a tentação vier, se não está controlado, eu caio. Sou desqualificado. Então ser desqualificado aqui é nesse sentido. É você ser desaprovado. Você não passar na tentação, não passar pela prova. Não ser aprovado pela prova. Amém? Agora a gente vai caminhar para o final, que é o tópico 3. Esse aqui é muito interessante, que é qual é o estado que o corredor fica quando ele completa a corrida. Hoje em dia, gente, por conta da teologia da prosperidade, né, a gente tem a ideia de que o cristão ele vai acabar a corrida com uma casa, com um carro, com dinheiro. Só que o cristão não vence como o mundo vence. Por exemplo, um atleta, quando vence a corrida, ele ganha a medalha de ouro, hoje em dia. Ele ganha 250 mil, se eu não me engano. Só que o cristão, quando vence, ele pode terminar a carreira dele pobre, abandonado, sem nada. A gente está falando de Paulo, gente. Olha como foi o fim de Paulo. Ele foi o maior apóstolo, implantou igrejas, mas olha como foi o fim dele. Ele não tinha dinheiro. E nesse capítulo 9 de 1 Coríntios, ele está tratando exatamente do dinheiro. Porque os apóstolos e os colaboradores de Cristo, eles recebiam ajuda financeira da igreja. E Paulo rejeitou a ajuda. Ele não queria receber o dinheiro que era da igreja. Então, como que é o fim do corredor? A gente precisa trazer isso à memória, porque às vezes a gente passa por tentações, passa por provações, uma porta se fecha e a gente se apega a como o mundo vence e fala: Deus não está comigo. Mas Deus nunca disse que a gente vence como eles. A gente vence como Cristo venceu. Cristo também não terminou rico. Terminou pobre, pregado numa cruz, com uma coroa de espinhos na cabeça. Então, é assim que a gente termina a nossa carreira. Paulo terminou pobre e abandonado, porém salvo. Eu tinha dito lá no início que o louvor encaixou totalmente com a palavra, porque a ideia do bastão para nós cristãos é a cruz. O bastão é a cruz. E
Na pregação de domingo também o pastor falou que o primeiro obstáculo que a gente enfrenta é nós mesmos. Que é por isso que Cristo falou, negue-se, pegue a sua cruz e siga-me. O primeiro obstáculo está em nós, então a gente precisa se negar. E é com essa cruz que a gente vai trocar por uma coroa lá no final. Já sabia que era Cristo falando, Stanley. Essa é a palavra que eu quero que você pregue. Então, o que importa não é a performance que o corredor tem. O que importa não é como eles vencem lá no mundo. O que importa é a coroa da justiça. O estado que a gente vai acabar não importa, gente. Olha, depois que eu voltei para Cristo, eu tive bastante perda. Mas, assim como Paulo, considero tudo esterco hoje. Porque não há paz maior do que saber que você está salvo. Do que saber que você tem paz com Deus. Amém? Então o estado que você vai terminar depois que você aceitar Jesus, durante a caminhada, a sua competição, não importa o estado. Olha para Paulo, o importante é a gente permanecer e receber a coroa da justiça, que é a vida eterna. Amém? Eu vou pedir para vocês se levantarem, permanecerem de pé. Nós, lá no início eu tinha dito que a pessoa que aceitou Jesus e se reconciliou, mas depois abandonou a competição, ela é a pessoa que deu apenas 2 passos e decidiu ir embora. Só que hoje vocês vão ter a oportunidade de voltar para a competição, de voltar para essa caminhada rumo ao alvo. E o alvo não é uma medalha de ouro, o alvo é Cristo. O alvo é a vida eterna. E aquela pessoa que não aceitou Jesus é a pessoa que se assemelha à pessoa que nem começou a corrida, nem começou a batalha. E hoje eu faço o convite para você: dê início a essa competição. Porque, gente, o mundo não tem nada para oferecer. O mundo tem uma competição também, só que no final não tem coroa da vida eterna. É uma outra coroa e vocês não gostariam de receber ela. É um lugar quente, mais do que o Rio de Janeiro. Tem alguém que deseja aceitar Jesus ou se reconciliar com Ele nesse lugar essa noite? Se houver alguém, pode vir aqui na frente para a gente orar. Aleluia, a igreja orando, a igreja orando. Eu disse lá no início que essa competição não é um contra o outro, mas é um com o outro. Então eu quero pedir para a igreja orar, porque tem irmãos que precisam voltar para a competição hoje. Vamos orar como um time. Cristo, Senhor Jesus, faça com que essa pessoa queime no coração dela o desejo de voltar para os seus caminhos. Porque o prêmio da vida eterna é maior do que tudo. A vida eterna dá sentido a tudo. A gente não corre em vão, a gente não luta em vão, a gente luta por um prêmio. Um prêmio que não é corruptível, é algo eterno.